Muito bom dia para você que está acompanhando as programações aqui do Grupo Séries de Comunicação. A partir de agora, em mais um sábado, estamos chegando na sua companhia, na sua casa, na sua empresa, te acompanhando no carro para apresentar a edição de hoje, deste 22 de junho, do Sexo Nada Frágil. A partir de agora, sempre no oferecimento da Unitá, a gente te traz informação, debates, opiniões aqui nas ondas da 90.9, sua Positiva FM, no canal 1440, suas séries AM e também ao vivo através do nosso canal no YouTube, @canal Grupo Séries. Estamos chegando sempre no oferecimento e com o patrocínio do Laboratório Unitá. Junho Vermelho. E esse Junho Vermelho destaca a importância da doação de sangue. Doar sangue é um ato de solidariedade. Junte-se a essa causa e salve vidas. A Unitá preparou um combo especial, inclusive, de anemias. Então você pode estar buscando as unidades da Unitá e fazendo os seus exames. Você sabe que você encontra resultados precisos e laudos confiáveis com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Solicite seu orçamento hoje mesmo através do WhatsApp 991220846. Em Não Me Toque, Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. Junto comigo, Thalita Trenepol, estão elas, Isabel Centenaro, Jéssica Gomes, Neca Trenepol Crestani e Daiane Gissen. E esse fim de semana começo com a minha colega que está ao meu lado direito e que há um bom tempo já nos acompanha no Sexo Nada Frágil, Isabel Centenaro. Bom dia, Isabel, tudo bem? Bom dia, acho que todos aqui estamos do teu lado direito, né? Do peito. Mas essa é a primeira. Bom dia a todos, então. Bom dia, meninas, a todos os ouvintes. E já desejando um ótimo fim de semana a todos. Jéssica Gomes, muito bom dia. Bom dia, Thali, bom dia, Isabel, Neca, Daiane e aos ouvintes também que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. E também, é claro, ela, Neca Trenepol Crestani, bom dia. Bom dia, Thalita, bom dia, Isabel, Jéssica e Daiane. Thalita, teu lado direito, eu estava olhando para aquele lado de lá. Eu botei essa mão aqui. Falei durante não, é o lado direito. Mas te confundi. É o lado esquerdo do peito, queria dizer no coração e voltei. É que, gente, eu queria dizer para vocês que o meu coração ele fica do lado direito. Tá, mas tu tá certa, tu tá do lado direito. Não, mas eu quis dizer que a Isabel tá no lado esquerdo do peito, do coração. Tá, não. Mas é que eu te olhei descoordenada, como sempre, né? Tá. Eu olhei pra ti e pensei, mas aquele braço de lá, como é que ela tá botando pro lado de cá? Não, a gente não nasce, não cai da ladeira, né? Que dizem. Não cai longe do pé, né? Não cai longe do pé, né? Não é, vem de ladeira. É isso aí. Bom, também com a gente, Daiane Gissen, que está junto com a gente nesse fim de semana. Bom dia, Dai. Já aproveita a oportunidade, já que tu tá no microfone, e já introduz pra gente, por favor, o nosso tema, o debate desse fim de semana, que vai ser um assunto que vai dar pala pra manga, hein? Muito bom dia, Thalita, Isabel, Jéssica, Neca, todos os nossos ouvintes. Hoje, então, a gente vai falar sobre a importância de direita e esquerda para conseguir fazer as definições. Não, brincadeira, só para não perder a piada. O assunto de hoje, eu acho que ele vai ter 2 pontos muito importantes para a gente debater, que é a questão do trabalho e também a questão da infância. A gente sabe que trabalho infantil é uma realidade que existe, mas até que ponto é trabalho infantil, que ponto se começa no mercado de trabalho, e a importância que se tem também de ter jovens que tenham a oportunidade de estudar, de trabalhar e de conhecer mais sobre serem empreendedores e ainda incentivar essa questão do trabalho e das responsabilidades. Então, trabalhar esses 2 lados de jovens, adolescentes e crianças, sabendo também a importância que a infância tem para as crianças. Eu, sempre que falo desse tempo, eu paro para pensar, né, a realidade de muitos jovens, né, que começam às vezes a trabalhar cedo por uma questão de ajudar a família, e também muitas vezes isso acaba trazendo jovens empreendedores desde muito cedo, a partir dos 14 e 15 anos, às vezes já tem essa vontade aflorada de empreender e de trabalhar. E eu gostaria de saber também a opinião de vocês com relação a isso. Eu, por exemplo, tive meu primeiro emprego aos 14 anos, em meio período, cuidava de alguns cachorros para ganhar um dinheirinho ali e poder fazer as minhas coisas, mas era algo que eu fazia por livre vontade, não tinha aquela pressão de ter que ajudar a família. A gente sabe dessas diferentes realidades. Dai, eu acho que
o ponto fraco desse versus, né, que é o trabalho infantil, aquele que é uma exploração e o que eu acho que é, como diria Antônio Sadi, fideldigno? Tô ficando craque, né? Tô aprendendo algumas palavrinhas aqui na nossa programação. Mas, enfim, a diferença desse trabalho, eu acho que vai principalmente do intuito, né, da criança, da pessoa que está empregando e também do trabalho que é. Porque a gente sabe que uma criança, ela não pode fazer vários tipos de serviços, né? Por exemplo, trabalhar numa máquina que hoje, um corte a laser, né? Fazer solda, trabalhar carregando muito peso. Tem trabalhos que são específicos para uma certa estatura física, para uma certa idade que tu precisa ter. Mas agora, você trabalhar no negócio da família ou como secretária, ajudando na parte do escritório, né, atendimento ao público, né, até vendendo às vezes, né, se você você criar esse amor pelo trabalho, criar essa responsabilidade, porque daí, se tu é jovem, tu já começa desde aquela idade ter uma noção de responsabilidade, de compromisso. Todos os dias eu tenho que trabalhar, nem que seja meio turno, da 1h30 às 5 da tarde, 4 horas, né? Eu tenho que ter esse compromisso, eu tenho que ter essa responsabilidade, eu tenho que, né, me dedicar à criança, o adolescente, seja ele, né? Eu acho que ali pelos 14, 15 anos já tem uma noção muito clara, ainda mais agora que os jovens estão amadurecendo bem precocemente. Então, eu acho que esse trabalho, por vezes, que é considerado um trabalho análogo a escravo, esse trabalho que é uma exploração das crianças, por vezes ele teria que ser olhado de uma forma diferente, né? Não criar como um padrão. Né? Eu sei que está na lei que o jovem com 16 anos ele pode trabalhar, mas só se for jovem aprendiz, né? Que tem a questão dos estágios. Eu acho que o jovem aprendiz a partir dos 14, né? Dos 14 enfim, então a partir dele só como jovem aprendiz, já é uma forma de você colocar o teu filho, né, numa responsabilidade, dele já ser inserido no mercado de trabalho e criar essa responsabilidade e colocar. Eu acho que principalmente os pais colocar para a criança que ela tem que ser responsável, porque a gente já viu aqui, né, passarem, inclusive vocês podem falar, meninas, a gente já teve experiência aqui mesmo no Grupo Séries de jovens aprendizes que não tinham responsabilidade alguma e que isso vem às vezes de casa, né? A criação, a cobrança também de tu colocar pro teu filho que tu tem que ter respeito no ambiente de trabalho, que tu tem que ter responsabilidade. Eu acho que o quanto antes tu começa, antes tu aprende primeiramente a dar valor, a saber o valor das coisas, né? A valorizar o emprego, a valorizar o serviço e ter noção do quanto que custa um pão, quanto que custa um comfort, né? Que é o amaciante, então... E tu acaba tendo uma noção diferente do que é a vida. Quanto mais tardio é isso... No meu ponto de vista, é pior. E eu acho que o jovem ele tem que aprender, porque vai chegar um tempo, né, Jéssica, que você vai ter que fazer faculdade e você vai ter que trabalhar para ajudar nos custos da faculdade. E se você começa a aprender isso desde antes, a saber compor o teu horário, a saber se organizar, você consegue dar conta disso. Porque, Daiane, não sei você, mas eu que nem a Jéssica, eu estudava durante o dia e... trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. E eu ainda comento com a mãe, eu acho que eu deveria ter começado antes, mas na época eu fazia... o turno inverso, né? E a gente acabava tendo segunda e quarta aula também. Então, às vezes, fica ruim de tu trabalhar, se não for um negócio familiar, tu trabalhar só terça, quarta e quinta, né? Terça, quinta e sexta. Então, assim, mas eu acho que o quanto antes tu começar, às vezes com 16, 17 anos, tu já aprende a ter uma noção, uma responsabilidade. E eu acho que isso deveria ser permitido, né? Por lei, deveria ter... A gente falava isso nessa semana, inclusive, no Grupo Séries, que a lei, por muitas vezes, ela se torna retrógrada. Ela não se adapta e não se atualiza conforme as novidades, a modernidade. E esse é um ponto. Eu acho que deveria ter algumas exceções que deveriam ser permitidas para que o jovem, para que a criança pudesse, desde cedo, criar o amor pelo trabalho, a valorização pelo trabalho, a colocar, né, o trabalho onde ele que é o digno do ser humano. O trabalho grandifica o ser humano. Muitas vezes, Thalita, as pessoas ficam criando leis e não vão ver na base como que funciona mesmo. Né? Eu, até inclusive, nós falamos sobre o tema e casualmente hoje, conversando com uma pessoa que eu tinha ido fazer um atendimento e ela me contando a história da vida dela, que ela com 12 anos, ela começou a trabalhar, porque a mãe
E era ela, a mãe e o irmão, precisavam que trabalhasse. E ela trabalhava numa casa, como babá, eu acredito. Eu não perguntei como, mas ela disse que eu trabalhava numa casa. Final do mês, ela levava... Tinha 12 anos. Ela ganhava o cheque, era pago com cheque. O cheque dela era sagrado para pagar o aluguel da casa do pai. Então, isso era certo. Ela trabalhava 30 dias para pagar o aluguel da casa da mãe, no caso. Então, o dinheirinho dela ia para aquilo lá. Ela disse que ela criou uma responsabilidade muito grande. E, com isso, o primeiro dia que ela conseguiu ela comprar o carro dela, tirar da agência, porque isso fez com que ela tivesse... se eu consigo pagar o aluguel, eu vou conseguir depois fazer isso. E ela foi se programando financeiramente. Ela conseguiu comprar um carro zero. Tá? Então, ela diz que o sabor, as coisas é muito diferente. E realmente, escutando ela falar sobre isso. Mas, aí... gente, todo mundo aqui já deve ter tido a oportunidade, né? Jazz agora foi teu primeiro emprego aqui, Jazz. Dá o microfone pra ela. Coitada. O dia inteiro foi, mas primeiro? eu comecei com o Jovem Aprendiz há 2 anos atrás também. Mas aí era só de tarde. Mas é em outro lugar. Em outro lugar. Exato. Mas tu já comprou, então, alguma coisa com o teu salário. Sim. Né? Então, todas nós aqui já tivemos a oportunidade de, por exemplo, eu esse ano, né, eu falei pra Daiane que eu me senti uma linda mulher no mercado, que foi um dia que eu tirei assim, eu vou no mercado e quero comprar tudo de bobagem que eu quiser. Então, tu ter essa possibilidade, seja de bobagem, porque às vezes é comprar uma coisa que é fútil para outras pessoas, mas tu poder comprar com o teu dinheiro, com o teu sorte que tu trabalhou 30 dias, ou que tu fez hora extra, ou que tu trabalhou a mais, ou que tu, né, da forma que tu fez para que tu tivesse essa possibilidade, vai dizer que não tem um outro gosto. É bom ganhar, não vamos ser hipócrita, né? A gente ganhar as coisas também é bom. E ter esse gosto desde cedo, 14, 16 anos, ter esse gosto desde cedo. Tu aprende a valorizar diferente o dinheiro. Como a minha mãe falava que o trabalho não matava ninguém, né? E vocês falam agora de 14, nossa, nós era criança e nós trabalhava, né? Eu me lembro, eu nem era gente ainda e trabalhava, tanto em casa como na lavoura. E como a Thalita muito bem disse antes, os trabalhos dependem de cada... do porte físico também, né? Então tem coisas que uma criança, um adolescente não pode fazer porque a estatura física dele não está ainda formada. Mas antigamente... Então não pode carregar muito peso, né? Mas daí fazia assim, ó, tinha que tirar água do poço. Então o baldinho nosso era um baldinho daqueles pequenos de tinta, né? O meu pai era ferreiro e ele fazia a máquina de plantar sementes, né? Plantar milho, soja, tudo. Então a máquina, para nós que éramos crianças, o pai fazia uma máquina com a caixinha menor, uma caixinha leve, uma máquina leve. A enxada era menor. Então assim, ó, eu acho que quanto antes se começa a trabalhar, é melhor para tudo, porque a questão da responsabilidade de poder, que nem a Thalita falou, pagar as suas coisas, né? Nós trabalhávamos em regime familiar, é claro que a gente não recebia nada, trabalhava tudo junto, né? Mas aquela obrigação de fazer aquela tarefa, eu acho fundamental desde pequeno, não tem que... Imagina 14, 15 anos, tem que ser muito antes, tem que... Por exemplo, os meus filhos foram acostumados a arrumar sua cama, fazer todo, já aprender a fazer comida também. Então, essas coisas, lavar louça em cima de um banquinho, eles começaram tudo cedo. Tudo cedo. Isso não machucou ninguém, né? Eu não sei se eu estiver errada, me corrija, Isabel, mas eu acho que a gente comentou, deu uma pincelada sobre isso com a Cris, da Grasmec, que ela falou sobre isso, o quanto ela também, né? E o quanto é importante estudar a moeda de troca, né? Pra criança, pra ela ter se é 50 reais, 5 reais. Depois, mais tarde, sim, né? Tu ir colocando, ou possibilitando certos benefícios para a criança, para ela entender que ela está fazendo isso e ela vai ser recompensada, assim como no teu trabalho. Você vai trabalhar e você vai ganhar o salário no fim do mês. Para ela ter essa noção que existe essa moeda de troca. E também ir guardando o seu próprio dinheirinho. Gestionar o seu próprio dinheiro. Começar isso desde cedo, desde que a pessoa tenha um pouquinho de noção, 7, 8 anos, né? Você fazendo ela ter, de forma de uma mesada. Ó, você vai ganhar tanto de mesada, você tem que arrumar todos os dias a cama, você tem que fazer... E isso, aí vai uma crítica, e eu vou fazer uma crítica ampla nesse contexto, porque eu não posso falar aqui de Não Me Toque, nem na nossa região, porque eu confesso que eu não tenho essa informação. Mas a gente vê muito isso, né, através das notícias, que o Conselho Tutelar hoje, ele é para ser um instrumento de ajuda, né? Mas, por vezes, ele acaba se dedicando a motivos como esse,
né? Às vezes uma criança que está trabalhando, às vezes uma coisa que não teria tanto, né? E acaba impossibilitando de que aquela criança continue fazendo isso. Mas, na verdade, Thalita, é porque tem uma lei, o Conselho Tutelar só vai tentar cumprir aquela lei. Exato. Então, aonde Mas aí que vai tá o do problema? bom senso, porque a lei, Bom senso. a lei A lei ela é um não está parâmetro. cumprindo com o que é a modernidade, né, Isabel? Você estudou também que a lei é um parâmetro, né? Nunca vai poder ser para todos os casos. Então, sempre tem que ter Não, o bom sempre depende. senso. Isso, depende, tem que ter o bom senso e ver qual que é a situação que cada um tem. Por exemplo, o Gabriel, com 12 anos, começou a trabalhar na loja Caça e Pesca do pai dele. Meio-dia no colégio e meio-dia atrás do balcão. Agora, se ele tivesse em Ele outro tá- lugar, daí ele já teria o conselho tutelar em cima, porque não pode. Justo, entende? Só porque é familiar. Só que daí era, Mas quem não tem era comércio familiar, familiar? sabia que a criança, que ainda é uma criança, que estava lá, estava aprendendo uma profissão, estava aprendendo a negociar, estava tendo o seu meio salário mínimo, porque era meio-dia. Então ali sabe? o Gabriel já começou, O Gabriel já a começou ser vendedor. a ser vendedor com 12 anos. E não é mentira, E porque não é mentira. aprendeu ali O Gabriel aprendeu tudo cedo. E ser na Star ele cozinheiro. começou com quantos anos mesmo? Ele começou com 18. Com 18. Mas teve muita gente que na época, inclusive nas Só indústrias, que, né, antes da, começava é, antes. só que antes da Hoje não Star, pode. só que antes da Star ele trabalhou também no Banco do Brasil, fez um estágio ali. Então ele começou cedo, né? Hoje eles entram como jovem aprendiz, como o Senai, né? Que fazem o Esse trabalho. curso profissionalizante também é muito interessante, né? Que te coloca na prática. Eu acho que a prática que te faz evoluir muito. Eu sei que a teoria é muito importante, mas a gente que já fez faculdade sabe, né? Que por vezes a teoria ela é muito falha. Na prática é muito diferente. Então, esses cursos que também permitem você estar na prática, eu acho que são muito relevantes para se analisar. Eu só queria expressar uma opinião que eu tenho um pouquinho diferente da Thalita. não, Daiane. Com relação às questões das crianças começarem cedo em casa, como a Isabel falou. Eu acho que, sim, psicólogos e pessoas que lidam com educação infantil dizem que é muito importante o poder da escolha, que a gente já conversou aqui também, e o poder de entender que você tem as suas responsabilidades. Manter o seu quarto arrumado é uma responsabilidade e um dever seu. A consequência de você não manter isso é você viver no meio de uma bagunça, sem a necessidade de ter, então, uma mesada por você arrumar o seu quarto. Ou fazer o mínimo, ajudar na louça do alimento que você acabou de comer na mesa com a sua família. Nessas tarefas, então, tu acha que não deveria ser Eu acho que remunerado. De jeito Por nenhum. mais que não- De jeito nenhum. Porque você De jeito está nenhum. ajudando a família onde você está morando. Aí, a partir do momento em que se cresce e se começa, sei lá, você vai ajudar a sua mãe a lavar a garagem, parede, janela, sei lá. Ok, você está fazendo um pouquinho a mais e aí ter essas moedas de troca conforme vai ficando mais velho, eu acho que sim, é muito importante. Foi assim que eu aprendi a gestionar meu O dinheiro. que aí, pode tipo- ser feito, talvez, é um cronograma diferente, É, do tipo além assim, do mínimo. Se fez Isso. uma coisa a mais que livrou a mãe de pegar uma faxineira, digamos, aí sim, ó, não paguei a faxineira, vou tirar uma, né? Exato. Agora as coisas essenciais, tipo Mas arrumar cama, essas mínimo, coisinhas, não, né? Então, eu são acho Isso tem que ser diferente. construído, Precisa então, ser tipo, como construído. responsabilidade. Como- Você tem que fazer, porque se você não fizer, eu não vou fazer. Isso. É uma porque não questão de tem- responsabilidade. Porque, tipo, o pai e a mãe não são teus empregados, E né? independência Se você também pode. Porque a criança precisa aprender a ser independente, a lavar a louça dela, a fazer a comida, para virar um adulto decente, né? Pelo menos. Eu tô passando uma fase, eu vou compartilhar, né? que eu tenho que contar, né? Eu tô fazendo uma fase lá em casa, Isabel, agora eu evoluí, tá? Essa semana, mas eu passei 3 dias do fim de semana. Já fez a horta? Não, tu disse que ia me ajudar, tô aguardando, né, teu... Uma coisa Tua de cada atitude. vez, Isabel. Daí não tá dando, né? Não tem clima propício. Mas pra não arrumar e desarrumar minha cama, que agora, né, cheia de frufru. Tá dormindo no sofá. Verdade. Não, é verdade. Mas agora a segunda eu comecei, porque eu já tava com dor nas costas. Mas enfim, eu acho que é criar o hábito, né? Tu tem que criar o hábito. Tu deita na cama, tu desarruma tudo, mas a forma, quando tu de manhã tu levantou e tu arrumou, deixou ajeitadinho, é o jeito como começa o teu dia. Porque o teu dia começa com as tuas organizações. Agora, se tu deixa tudo... Claro que tu deitou no sofá só... Sabe que tem um estudo que comprova que as pessoas que todos os dias arrumam... Isso é verdade? Que Muda? Não. Que arrumam sua cama todos os dias de manhã cedo tem uma probabilidade maior de se tornar milionários, né?
Sim, Isso e me tu ajuda, também... me corrige, mas eu sei que tem um estudo sobre Olha, isso. eu achei que que ajuda com a todo mundo vai sensação- começar a arrumar agora, daqui pra frente. Quem não arrumava, vai arrumar sua cama. Na verdade, É boa porque dica. tu começa já com uma pequena vitória no teu dia. Tu já começa o teu dia com vencendo um desafio que você tinha. Então isso te dá um ânimo para vencer o que vem depois. E se tudo der errado, tu ainda vai chegar em casa e a tua cama vai estar arrumada para te poder deitar no conforto. E é tão bom, eu tive essa fase assim de levantar, sair correndo, deixar a cama desarrumada. Daí, para que eu vou arrumar se de noite eu já vou deitar de novo, né? Mas eu me sinto tão bem desde que eu comecei nessa outra fase, levantar, nem que seja 5 segundos assim, ó, mais cedo, mas arrumar a cama, deixar cheia de cobertorzinho, de travesseirinho, né, Thalita? Que o Linomar odeia, ele vai tirando todos os travesseiros. Quando ele vai chegando, ele só vai jogando pro chão, assim, eu vou lá juntando e botando em cima do sofazinho. Mas são coisas que a gente vai se organizando. E isso é organização para a vida. Então, se tu conseguir fazer com que o teu filho... Eu sempre dizia para ti, Thalita, tu não precisa ajudar nas coisas da casa, mas tu manter o teu quarto organizado, tu já está me ajudando um monte. E isso, desde nova, tu fazia. Eu não arrumava os quartos dela, porque essa era a responsabilidade dela, do roupeiro, das coisas do quarto tanto dela. que hoje eu acho que tanto que ela me colocou essa responsabilidade, eu adoro arrumar meu roupeiro. Eu tiro fim de semana para arrumar o meu roupeiro, arrumar o quarto, organizar, né? Ficou muito intrínseco no meu crescimento. Mas eu acho que isso para criança também é importante. E principalmente eu acho que um ponto que eu me lembro que, para te ver como as coisas marcam, né? Que eu me irritei muito uma vez e que isso me frustrou muito foi aquela vez, tu vai lembrar, mãe, que eu queria muito ir na Baicá. E na época a Baicá, tipo, não dava pra isso. Não que hoje possa, né? Mas era um valor, assim, tipo, tinha que ir pra Carazinho, né? E aí eu tentei convencer a mãe e a avó de que eu queria ir na Baicá e pra ir na Baicá, então eu tinha que limpar a casa. E eu limpei tudo, limpei vidro, limpei o chão, mas limpei que nem uma criança. Ou seja, tudo... né? Mas fez, Isso né? imagina, Mas né? fez. E a Borrado. avó, ela foi na Baicá comigo. Mas ela chegou em casa e ela limpou tudo de novo. Mas Então, é que tu fez da tua forma. Pareceu que eu, tipo assim, que eu tinha feito mal feito. Mas é que tu Eu fez acho que desencorajar... Não, tu fez da maneira que tu sabia fazer. Exato, claro, né? Mas Então na tem que dar interpretação da valor. criança. Aí que tá. Eu acho que é importante também isso. Por isso que eu quis trazer esse assunto. Que os pais, por mais que esteja feio, por mais que limpou errado, por mais que... né, deixar e falar. Muito obrigada. Tu enaltecer aquela atitude, porque senão tu desestimula a criança a fazer de novo. E a criança trabalha com estímulo. Ela é estimulada Mas todos nós os trabalhamos dias. com estímulo. A gente também, né? Se tu for analisar, se tu fez a coisa, tu ganhou um muito obrigado, valeu, ficou legal, cara, tu vai fazer dobrado da próxima vez. Então, quer dizer, todo mundo trabalha com estímulo. E as crianças, principalmente, elas querem realmente assim aquele sorriso no... Mesmo que tu tá vendo que a louça, tu vai ter que lavar tudo de novo, porque ninguém vai comer. E eu me lembro que, falando em louça, agora contando uma outra história, eu me lembro que uma Aguenta vez... aí. Tu vai contar a história depois que eu trazer o nosso Sim, patrocinador, senhora. tá? Porque antes que eu me esqueça, tem que trazer a citação, claro, né? Porque é graças ao Laboratório Unitá que a gente está todos os sábados junto com vocês que estão acompanhando a nossa programação. E, ó, nesse mês, que é o Junho Vermelho, o Laboratório Unitá, ele destacou sobre a importância da doação de sangue. E também tá fazendo um combo especial. Tá tendo esse combo especial, preparado especialmente para você, que tem um combo de exames das anemias. Então você pode buscar uma das unidades do Laboratório Unitá, que tem Não Metoque, Carazinho, Lagoa dos Três Cantos, e fazer os seus exames, porque você vai ter laudos precisos e resultados confiáveis com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. E você pode solicitar o orçamento, inclusive do combo, através do 991220846, que é o WhatsApp do Laboratório Unitá, que está fazendo essa promoção especial no mês de junho, em que tem a importância da doação de sangue, o quanto é importante você doar sangue para salvar vidas, que às vezes você nem tem ideia de quantas vidas você está salvando a partir da doação de sangue. E para doar, você tem que ter os seus exames em dia. Então já realize, né, o seu check-up com o Laboratório Unitá, que tem resultados precisos e laudos confiáveis. Agora sim, a história da louça. Da louça. Não vou contar o santo, né? Porque diz que a gente não deve contar o santo, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? 2 crianças ficaram em casa, né?
E aí, vocês vão se virar para limpar as coisas, lavar a louça, coisa e tal, é com vocês, né? E o que aconteceu? Esquentaram o almoço, um lavou e, tu lava o teu prato, eu lavo o meu prato, e o outro não quis lavar. Ok, tu não vai lavar? Beleza. Pegou aquele pratinho, guardou como estava, chegou a hora da janta, o prato foi o mesmo. Por que o meu prato tá sujo? Se tu quisesse que ele estivesse limpo, você teria lavado. Pergunta se alguma vez mais ela comeu no prato sujo. Nunca mais, né? Porque ela teve que levantar, lavar o prato dela para poder almoçar. Então, assim, são lições de vida que às vezes tu vai recebendo conforme... Claro que eram dois adolescentes, né? Mas mesmo assim, eles conseguiram fazer com que ele conseguiu fazer com que ela entendesse daquela forma que não é justo só um fazer. Nós podemos ajudar dentro de casa. Eu acho que a principal lição de tudo isso, ensinar a trabalhar, eu vejo que ninguém deve trabalhar pelo outro, cada um é responsável por si. Eu estou falando numa casa, né? Porque daí não tem ninguém assim, enquanto é criança, os pais têm a obrigação de criar, educar, mas chega num ponto que a pessoa pode fazer as coisas. Eu vejo famílias que, adolescentes e jovens, simplesmente não fazem nada, só estudam. E a burra de carga da mãe em casa, eu chamo de burra de carga porque ela que não está ensinando, né? E ela está fazendo todo um trabalho como se ela fosse uma escrava. E então, isso eu sinceramente, é a minha opinião pessoal, isso eu posso estar errada nisso, mas eu acho que cada pessoa ela tem que contribuir com a sua parte. Como a Neca falou, sujou aquele prato, vai lavar aquele prato. Tudo bem, durante a semana a pessoa às vezes tem empregada que faça, está sendo paga. Mas e no fim de semana, e num feriado? Então a pessoa tem que sempre colaborar e não achar que a mãe ou que o pai é responsável por aquele trabalho que eu também posso fazer, eu posso contribuir. Por que tem que ser a minha mãe lavar o meu prato? Né? E justamente vai muito do pai e da mãe ensinar, porque muitas mães não ensinam também os filhos, né? E depois quando eles casam, o filho homem, quando eles casam, eles não ajudam a esposa. Tem muita queixa hoje de mulheres que o marido não faz. Por quê? Porque a mãe não ensinou. Mas estão reeducando, né? Porque daí quando eles começam... Aí é bem mais difícil, daí é uma peleia cada vez, né? Mas daí eles vão entrar numa família, a mulher vai começando pedindo ajuda, eles vão aprendendo. E é tão bonito essa divisão, não cai pedaço de ninguém, né? Por isso que vem lá da base de ser criança, não é serviço escravo. Não é serviço só da mulher, é serviço de cada um. E que nem a Thalita falou, o serviço escravo tem várias coisas que tu pode... são parâmetros diferentes que nós aqui não tem na nossa realidade. Mas não, existe, só que eu acho que às vezes não é aquilo que a gente imagina que seja. Porque assim, eu acho que vai da tua interpretação, né? É um serviço escravo, você está ajudando no sustento da tua família com a empresa que você tem? Ou você está aprendendo e evoluindo para você crescer e ser o responsável daquele negócio? Gente, no meu ponto de vista, eu acho que o melhor gestor de uma empresa é aquele que passa o canudo enquanto ele está lá, para quando apertar, Isabel, tu poder dizer assim, mãe, pai, como é que eu faço agora? O que o senhor faria nesse momento? E isso você só tem quando você tem o aprendizado desde base. Tu tem que conhecer a empresa, tu tem que conhecer todos os setores, tu tem que conhecer o negócio. Então, por que não começar desde cedo? Tu não precisa estar lá fazendo o pagamento de uma conta, né, uma transferência bancária, sei lá, se às vezes é uma coisa mais burocrática, né, para uma criança fazer, mas tu pode estar ajudando em outros setores que sejam, né, possíveis para aquela idade. Isso vai da análise do pai. Eu acho que o que pontua muito é como que a lei deveria olhar para esses casos, né? Às vezes se atentar a outras situações e entender que, na verdade, o jovem que começa cedo, ele vai aprender cada vez mais cedo ter a noção da valorização do emprego, da mão de obra, da empresa que o empregou. Quanto mais tardio é isso, mais a pessoa se desprende dessa valorização. E a gente percebe isso claramente na hora de tu contratar uma mão de obra. Eu estava falando hoje com uma amiga, ela tem uma menina gêmea, tem 15 anos, estava me contando que já desde os 14, então foram no Jovem Aprendiz, né?
Agora uma delas está trabalhando de manicure, fazendo unhas gel, e a outra está cuidando de uma criança. Então elas estão com 15 anos ganhando seu dinheirinho. Meio-dia de manhã vão na escola e à tarde eles que estão assim, felizes da vida, juntando o dinheirinho delas, né? Ajudando no sustento familiar. Então isso aí não adianta, faz parte. Eu penso assim, quanto antes começar a trabalhar, melhor, porque cabeça vazia é cabeça do diabo. É verdade, a importância de ter esse empurrão dos pais, porque eu agradeço muito a minha mãe e ao meu pai também, que quando eu completei 14 anos, eu já fui para o mercado de trabalho, nem que seja só meio turno no Jovem Aprendiz, e a gente vê muita oportunidade aqui no município de Nova Metoque. Eu acho que só não trabalha, não tem esse emprego quem não quer. Quem não tem interesse e quem não tem essa influência dos pais, esse empurrão dos pais para começar. Vou puxar pro teu assado, tá? Não leva isso pro lado. Eu começava com a Dai sobre isso também, né? O quanto a gente vê isso, principalmente em ti, né, Jéssica? A diferença, né? Porque tu começou aqui no Grupo Séries como jovem aprendiz, né? Nunca tinha ruim, nunca tinha... Adriana, nunca tinha uma questão... Liga pra lá. Quando nunca tinha uma... Me perdi aqui no raciocínio, calma. Queria falar do teu perfil, Jess, que tu começou aqui no Grupo Séries como jovem aprendiz e tu não tinha ruim. Apesar de tu não poder fazer a hora extra, porque jovem aprendiz não é permitido por lei, né? A Jéssica, ela queria ao máximo estar em todas as questões envolvendo o Grupo Séries. Em tudo. Ela se colocava à disposição, ela queria sempre estar fazendo parte. E a Daiane me corrija se eu estiver errada, né, Dai? A gente tinha que às vezes dizer, não, tu não pode, porque a Jéssica queria, né? Então, realmente é uma questão que acaba sendo diferente nos perfis das pessoas. E aí, depois disso, a gente, antes de dar o período dos 2 anos, a gente efetivou a Jéssica e ela não perdeu isso no contexto dela como profissional. Muito pelo contrário, né, Dai? Cada vez mais tu vê que sempre ela está disposta, sempre ela quer aprender, ela se coloca à disposição. E eu comentei isso, eu não sei se foi contigo ou se foi com a Adri, mas que isso é muito familiar, que vem de casa. É de berço isso, né? O quanto os teus pais também te influenciaram a ser responsável com o teu serviço, a valorizar, né, a empresa que tu trabalha, se dedicar a isso. E eu acho que às vezes também é isso que falta nas casas, né? Essa valorização e incentivo de que o jovem, ele deve respeito à empresa que ele trabalha. Tipo assim, se às vezes tu faltar um serviço que o teu pai e a tua mãe te cobram em casa. Poxa, por que tu tá faltando? É necessário realmente tu faltar? Ou, por exemplo, te dar a responsabilidade de que tu deve entregar aquilo que a empresa tá, né, também te entregando. Tu ter essa via de mão dupla. Então, eu acho que isso também vem de casa, Isabel. Isso, e eu acho que se soma também, eu acho que é o caso da Jéssica, eu vejo isso também na minha família, que é o caso de, além de ter esse incentivo de ir ao mercado de trabalho, também se tem um suporte. Quando você tem seus pais que, quando você precisa, te leva, te busca, te traz, te ajuda a ir, a vir, precisa de algum apoio, ajuda final de semana, precisa de alguém para correr, te ajudar com alguma coisa, eles estão dispostos. Durante a faculdade também eu tive isso, e eu vejo isso um pouco na Jéssica também, porque isso faz a diferença no profissional que você é. E realmente é isso, nesse início, quando tu demonstra que tu quer aprender, que tu quer estar ali, tu quer... Não, a Jéssica é jovem, mas queria estar no esporte, né? Queria estar no final de semana, queria estar por dentro de tudo. Em tudo! Isso faz diferença no profissional que você vai ter. E outra, eu me lembro muito, assim, tipo, do meu perfil também, que, tipo assim, eu já, né, trabalho aqui hoje, mas eu já trabalhei, inclusive, na Secretaria de Saúde. E na Secretaria de Saúde eu era oficial administrativo, né? E aí, concursado, então, tipo assim, às vezes tu tá em vários setores e tu vai, né, pulando e indo em vários setores. E eu sempre tinha interesse em aprender. Aprender isso, aprender como é que funciona aquilo, aprender como funciona aquilo lá. E tudo isso te agrega. Porque conhecimento é tudo na vida e ninguém te tira isso. Então, acho que às vezes isso também falta, sabe? O interesse no jovem. E esse interesse, talvez, precise ser plantado e semeado pelos pais. Uma coisa assim, a gente ia saber diferenciar, tem lugares que as crianças não vão para a escola e tem que ajudar no sustento familiar, aqueles que vão até na sinaleira pedir dinheiro em cidades maiores, que não é o nosso caso aqui, né?
Então a gente não tem esse problema em cidades menores e só em cidades grandes. Então é claro que muitos pais ali botam uma dúzia de filhos no mundo e botam eles para a rua trabalhar e não deixam estudar e não tenha acesso à escola e nada. Então isso é outro fato que a gente tem que saber separar, né? Um trabalho escravo, fazer a criança então trabalhar sem poder ser criança, sem poder estudar. E o que nós estamos falando aqui agora, então, é mais uma coisa do nosso lugar, né? Que o jovem, no caso o jovem aprendiz, adolescente, coisa, ele tem condições de trabalhar antes, sim, ganhar o seu dinheirinho e se tornar uma pessoa bem mais responsável. O que me chama atenção, aí vem a lei, né? A lei proíbe uma criança, um adolescente de 16 anos, de 15, 16 anos, de trabalhar. Mas a lei não proíbe dele estar numa festa, numa balada, com 16 anos, né? Então, aí é uma discrepância muito grande. Na verdade, vamos lá, né? Pela lei é proibido. Pela lei é proibido, mas vão igual. Mas aí não tem a fiscalização. Não tem Mas fiscalização. é isso que eu tô falando. Onde é que está sendo a fiscalização? A Por que discrepância é que grande. coloca a fiscalização para um jovem que às vezes quer trabalhar e está trabalhando e não fiscaliza tanto os jovens que estão na balada? Mas aí eu Porque, te na verdade, falo. para estar na balada, o jovem com 16 tem que ter autorização ou estar na companhia dos pais, né? Mas aí é que eu te falo. Aí até o próprio jovem, adolescente, ele diz assim, eu não posso trabalhar, porque daí se eu for trabalhar, né, a lei não permite. Mas aí quando chega no sábado de noite, que ele quer ir na festinha, ele pode. Aí ele também ele já tem esse discernimento. Entende? Tipo assim, ele vai lá e contrapor com o pai e com a mãe. Então, isso eu acho que já é errado. Então, tu não pode fazer isso, então até os 16 anos tu também não vai sair pra baladinha, meu filho. Tu não pode trabalhar, tu não pode fazer isso. Então, é colocar regras, colocar também limites no jovem, porque sem limite ninguém vive. Eu acho que a vida toda, desde que o mundo é mundo, né? Desde que a gente se conhece por gente, tudo na vida tem que ter um limite, né? Os pais colocavam, tu pode ir isso até ali. Existe caminho do bem e caminho do mal. Você vai, a escolha é tua, mas você tem que saber que até onde você pode chegar, até onde a gente vai poder acompanhar. E aí vem todo esse trabalho, né? E eu conversava, inclusive, com a Adri, né? A gente acaba sabendo de certas situações, certas atitudes, certas condutas, né? E a gente conversava, né? E ela, inclusive, mencionou que, tipo assim, é uma coisa que ela coloca muito em prática em casa. Tipo, desde que o Gui era menor, de sentar e conversar, eu não quero ir no treino hoje. Não. Só um exemplo, né? Você vai no treino porque é a sua responsabilidade, você se comprometeu com a equipe, você tem que ir, você tem que dar o exemplo. Então, isso é muito cobrado de casa. E, às vezes, a gente percebe que os jovens, às vezes, têm condutas irresponsáveis, condutas que são feias, que mancham a imagem. Porque o que tu começa a construir com 15, 16, 18 anos, Isabel, vai te moldar a profissional que tu é com 30. E depois que tu tem... A gente que sempre comenta, né? Para te criar credibilidade, seja com o teu perfil profissional ou no teu perfil como pessoa, tu vai galgando degraus. Isso é um processo lento. Pra te cair daquele degrau, daquela altura que tu já atingiu, é 2 palitos. Só resbalar o pé. E eu acho que aí vale esse fomento, esse incentivo, essa cobrança em casa. E, por exemplo, se um jovem agir de uma forma que não vai ao acordo a princípios, ao que seria o certo para a criação daquela pessoa no ambiente de trabalho, que os pais exijam uma postura. Porque às vezes essa postura não pode ser exigida pela empresa. A empresa tem um certo limite, que tu pode tentar desenvolver aquele jovem, tu pode tentar incentivar, tu pode tentar fazer com que ele se desenvolva dentro da empresa, mas às vezes a cobrança, a colocação, tipo, às vezes de colocar no lugar daquele jovem, se colocar aquele jovem no seu devido lugar, é dos pais. E às vezes a gente vê os pais passando a mão na cabeça. E pode ter certeza que os melhores profissionais são os que trabalham e estudam. Mas falando em jovem, passando a mão na cabeça, não vamos longe. Os professores vêm para educar e ensinar. Os pais vão cobrar dos professores porque estão educando, sendo que a educação tem que vir de casa, né? E muitos pais vão lá e cobram dos professores.
não admitem isso. Então, tá errado também, porque o professor, ele tá talvez dando a educação que às vezes não vem de casa também, né? Então, mas não é responsabilidade do professor dar essa educação que vem de casa, né? Eu acho que é 50-50, muito mais, na verdade, eu acho que 80-30, passei do cálculo, 80-20, porque a educação maior, ela vem de casa, né? Não adianta, o perfil se forma com um âmbito familiar, infelizmente, gente, é inevitável isso. O professor pode, às vezes, em exceções, conseguir transformar um jovem, mas às vezes é difícil quando não tem uma estrutura, uma base familiar, né? É complexa essa situação. Mas enfim, meninas, estamos chegando à reta final do nosso programa desse sábado. Quero deixar para vocês trazerem as suas considerações finais e depois a gente traz aqui o nosso patrocinador oficial. Começar com a Daiane, que foi a última a iniciar aí. Gostaria de desejar um ótimo final de semana a todos e eu acho que o que mais vale de toda a reflexão e da conversa de hoje é a questão do exemplo, né? Ele vem de casa, às vezes de uma pessoa próxima, até às vezes você se espelha em algum professor na escola e esse exemplo vale muito mais do que palavras, que é o que realmente faz a diferença na vida do jovem. Desejar um excelente final de semana e até o próximo sábado. Desejar a todos aqui também um excelente... Eu ia te introduzir, mas sem problema, pode ir, vai que é tua. Vai dando aquela sequência. Hoje, tu viu que hoje tá tudo meio tá tudo do avesso, né? Tá certo, avesso, não, tá é o fim de semana já. É fim de semana, vamos deixar todo mundo tá tranquilo em casa. E também eles podem dar risada de nós, que nós aqui estamos atrapalhados, Com certeza, né? Porque ao vivo é isso aí, gente. Não pense que é fácil. Um abraço a todos, que Deus abençoe. E realmente, Daiane, eu acho que sigam... procurem exemplos bons, não procurem exemplos ruins. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que realmente deixar. Se você acha que tem alguém que você admira demais, sente, converse, aproveite enquanto a pessoa está ali para poder tirar o que há de melhor e aprender com as pessoas que com mais idade, né? E isso aqui o Grupo SERES, só que eu gostaria de deixar, isso aqui o Grupo SERES tem muito, né? Porque nós temos várias gerações e um aprendendo com o outro, né? E então eu acho que essa troca de informações é muito importante e isso pode acontecer também no seu lar. Um beijo no coração de todos e um bom fim de semana. Jéssica Gomes. Eu concordo com a Neca, com tudo que ela falou, que aqui a gente somos em várias gerações e todo mundo aprende com todo mundo todos os dias também. Desejar um bom final de semana, muito obrigada pela conversa e até sábado que vem. Isabel Centenário. Como uma grande família, então, né? Aqui essa família é muito unida. O Grupo SERES não deixa... muito oriçada. O Grupo SERES não deixa de ser uma grande família, né? O Flávio, lá, o Oda, o Sadia, os mais, né? E daí depois os mais novinhos agora, né? Chegou essa geração, né? Essa geração. Pra trazer uma oriçada. Não é por qualquer razão. Nem tanto. Então, um bom fim de semana. Cantando Isabel refletindo da letra. Um bom fim de semana a todos. Vou ver se eu consigo finalizar, então, né? Tudo de bom para todos e até a próxima que vem. Bom, com essa... E vamos trabalhar, né? Eu vou tentar finalizar aqui também, tá, Isabel? Viu que a bala trocada, a gente já se entende. Bom, para você que tá na sintonia, esse foi o nosso Sexo Nada Frágil desse fim de semana. Agradecer imensamente o Laboratório Unitar. Resultados precisos e laudos confiáveis você encontra com a Unitar, que tem a sua matriz aqui em Não Metoque, filial em Carazinho, Lagoa dos Três Cantos, e que tá com uma promoção agora no Junho Vermelho, com um combo de exames para você ver das anemias. Então já faça o seu orçamento através do telefone WhatsApp, que é o 991220846, e lembre-se que resultados precisos e laudos confiáveis. E vou acrescentar mais ainda, o atendimento premium você encontra com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitar. Que você ouvinte, você telespectador, tenha um excelente fim de semana. Na sequência você fica com as programações aqui do Grupo SERES de Comunicação e, se Deus quiser, sábado que vem estamos de volta aqui nas ondas da 90.9, do 1440 e ao vivo também no nosso canal no YouTube. Um beijo no coração e até sábado que vem.